Alex, seguinte, vamos começar falando aqui, Alex. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Até a gente vai chegar nesse ponto do LinkedIn, isso faz parte, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória, quem que é o Alex, pra galera conhecer, né? Como Bora. começou todo o Sim. processo, até o primeiro emprego, porque a gente tem muitas pessoas aqui no canal e também que nos escuta aqui no podcast, são pessoas que alguns estão começando, nunca trabalharam ainda, tem pessoas que já estão trabalhando, quer ir para um emprego melhor, tem pessoas às vezes, que é dono de empresa aqui nos assiste também, que também pega conhecimento, então que a gente tem de alguma forma passar para essa trajetória porque isso se identifica com muita gente, né? Sim, com certeza. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que foi, seu passo a passo, e a gente vai construindo em Boa, cima vamos disso. lá. Vamos lá, simbora. Eu sou o Alex, tenho 28 anos de idade. Esse ano completo 29. Muito velho, hein? Velho, agora eu tô me surpreendendo. Cara, eu me surpreendi com a idade de Alex, velho. Pensei que E Alex só era mais 29, velho, sabia? Só 28 anos, pô. Cansado, né, amiga? Comecei a trabalhar cedo, já entrando na história, comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Então, eu sou daqui natural da Paraíba, de Rio Tinto mesmo, e comecei com 15 anos trabalhando no supermercado. Então, eu estudava ainda, e estudava estava entrando para o ensino médio ali na época. Então, eu estudava pela manhã e à tarde eu trabalhava no supermercado. Então, entrava mais ou menos ali cerca de 1 hora, 2 horas, entrava pro supermercado, ficava até tarde da noite, voltava, dormia, e aí ia pra escola e ficava essa rotina, né? Depois de um tempo, a minha mãe abriu um espetinho, aqui em Rio Tinto mesmo. Então, Você tinha quantos anos nessa época? Tava perto dos 17 anos. 17 por aí. anos. Desde os 15, perto dos 17, tava trabalhando lá no supermercado, aí fui pro espetinho. E aí minha mãe começou a abrir o espetinho no final de semana, foi dando certo, e aí foi crescendo aos poucos, foi crescendo. E aí eu passei de estudar pela manhã, trabalhava no mercadinho à tarde, e à noite tava lá servindo no espetinho. Aí servindo espetinho pro pessoal, uma cerveja, um negócio, e ia. E aí foi dando certo. Só antes de você continuar, a gente parou no espetinho aí. Por que você foi trabalhar tão cedo, mano? 15 anos? Precisava, né? Precisava, porque minha mãe é solteira, meus pais se separaram, eu tinha acho que 8 para 9 anos de idade. Então, minha mãe, ela como se fosse o homem da casa, então ela tocava tudo, as coisas, e aí eu queria ter minha própria independência. Então, eu disse, cara, precisava fazer alguma coisa. Não sabia o que era. Entendi. E aí eu precisava fazer alguma coisa, queria ter minha independência, conseguir comprar minhas próprias coisas. Como todo jovem hoje em dia quer ter sua independência, comprar seu celular, comprar sua roupa, ir para uma festa, ir comer um lanche, alguma coisa. E aí eu precisava fazer alguma coisa. Por isso que eu fui começar a trabalhar um pouco mais cedo do que o normal, né? Do que o normal, a forma tradicional. Antigamente era normal, né? Aos 15, 16 anos as pessoas começaram a trabalhar. E aí, quando as coisas lá no espetinho da mãe começaram a crescer, aí eu tive que meio que sair do supermercado e focar 100% lá. Então, eu ainda estudava no ensino médio pela manhã, à tarde, quando chegava em casa 1 hora, meio-dia, já almoçava e já ficava trabalhando lá no espetinho e ficava até... E sempre foi assim, 3 anos, 4 anos nessa pegada até eu terminar o ensino médio, mais ou menos ali 3 anos, e aí eu ingressei na faculdade. Comecei a estudar, ingressei na faculdade, e aí onde eu fui formar a parte acadêmica de administração, né? Por quê? Porque já tem um negócio da minha mãe. Aí as pessoas, cara, dá certo. Vai fazer administração porque o negócio já tá aqui dentro, tu cresce esse negócio, vai dar certo. Eu fiz, pô... Faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. Então eu vou fazer administração. Então aí eu comecei a fazer em João Pessoa. Administração. E aí trabalhava durante o dia, porque não estava mais estudando, né? Que já tinha terminado o ensino médio. Trabalhava de manhã, à tarde, então dava 5 horas, pegava o ônibus da prefeitura, partia para João Pessoa. E aí voltava, chegava em casa mais ou menos 1 da manhã, 00:30. Bom, sua jornada é boa. 4 anos. Passei por isso também, cara. Chegar esses horários assim. Eu chegava em casa assim, ó, só Um zumbi. só um zumbi. E às vezes tinha prova para estudar, trabalho para fazer, e no outro dia tinha trabalho em casa. Os exercícios, além do trabalho. Além do trabalho. É isso aí.
Como tu tem sorte, né, cara? Não, foi... Eu gosto muito de bater nessa tecla, porque às vezes quem acha, as pessoas que estão em casa, você tá contando sua trajetória, às vezes parece ser chato, porque o bonito é ver só o resultado final, né? O bonito é só ver o resultado final, o cara trabalhando na grande empresa, né? Trabalhando, ganhando um bom salário, vivendo bem, tendo resultado. Mas você vê o processo, né? Como é doloroso até você chegar lá. Porque o que acontece? Hoje nas redes sociais, você vê só o glamour, né? Todo mundo só quer ver o final, né? O final, olha para Alex hoje e não vê o que ele passou, olha para Jonas, olha para Paulo, para Lucas, vê o momento, só quer ver o momento agora, não quer ver o processo. Hoje tá bem. Aí não quer ver o dia a dia do que passou para chegar lá. E às vezes o jovem não quer passar por esse processo, né? Quem tá às vezes vendo agora, não entende. Eita, então quer dizer que esse é o processo, esse é o processo. As pessoas estão acostumadas hoje com a vida acelerada, né? Sim. A rede social, o celular, isso consequência trouxe essa ansiedade pro pessoal. E os jovens hoje em dia, eu vejo muito isso, até no mercado mesmo. As pessoas não querem passar por esse processo, não querem estudar, não querem, enfim, entrar num cargo menor na empresa, porque é menor, é porque sei o quê, é um salário menor, os benefícios são poucos. Mas você começa do baixo mesmo. Começa do baixo. Não querem passar pelo processo para poder aprender, como a gente fala na empresa, criar casca, né? Não querem criar casca para poder aguentar o rojão da vida. Verdade, isso é bom. Porque existe pressão, né? Existe pressão de todos os lados. E eu lembro que todo aquele processo que eu passei lá de ter que fazer a mesma coisa que você fez, e mesma coisa que milhares de pessoas também já fizeram e fazem até hoje, né? Pessoas que, se você quiser, cara, ir para um outro patamar, se você trabalha durante o dia, à noite você tem um terceiro turno, cara. Nós temos o terceiro turno à noite. Primeiro turno manhã, segundo turno tarde, terceiro turno à noite. A galera faz o quê? A maioria. Primeiro turno e segundo turno, trabalha. Terceiro turno, a galera curte, descansa. Rede social, assistindo filme, cara, não quer fazer. Tem um certo tipo de pessoa que no primeiro e segundo turno ela trabalha para sustentar a sobrevivência, e o terceiro turno, ao invés de ela gastar ali o tempo dela, ela fica investindo no futuro dela. Exato. E foi o que você fez durante muito tempo. Foi o que você fez durante muitos anos, você investindo o quê? Poxa, essa qualificação, esse entendimento, por mais que seja difícil para mim deslocar de outra cidade, só de locomoção dá o quê? 2 horas e pouca, que eu perco dentro de um ônibus ali. Então, o cansaço, tudo isso, você estava investindo cada dia no futuro que você queria ter. Exato. E isso foi crucial no meu entendimento, né? Para o que vem depois, né? Exato. Então foram dias duros, né? Às vezes no momento a gente não percebe, mas quando depois de alguns anos, caramba, como foi doloroso o processo que a gente passou ali para poder chegar e se conectar. Eu costumo sempre dizer que os pontos eles se conectam, né? Isso. Tem até não lembro. Steven Jobs fala assim, que você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Só para trás. Você só vai conectar os pontos na sua vida só olhando para trás. Exato. E aí você consegue unir, poxa, por conta disso eu consegui isso, por conta disso aqui, hoje eu tô aqui nesse ponto. Às vezes quando eu me pego pra uma viagem a trabalho, pra São Paulo, caramba, tô aqui, mas olha o que eu passei, olha o que eu aprendi. Se eu não tivesse feito isso, não tinha chegado até aqui. Se eu não tivesse escolhido aquele outro cargo, se eu não tivesse... Então as coisas elas vão se conectando, isso foi legal. Então durante esse processo foi mais ou menos isso na faculdade, então aí eu formei. Não lembro o ano específico, mas acho que foi em 2018, por aí, 2017. E aí, só que nesse meu período, antes de eu terminar a faculdade, o negócio da minha mãe não deu certo 100% como a gente pensava. E aí Você não conseguiu implantar não, Alex? Alex tentou chegar lá, vamos mudar isso aqui agora. Vamos implementar sistema, gerenciamento, fazer o quê? Minha mãe, descontrolou, foi tudo. Mas aí acabou não dando certo. E aí eu ingressei em outra empresa, que era, na época, acho que não existe hoje mais, que era do grupo, daqui da região, Grupo Rio do Peixe, que era a Telerio, que era uma empresa que prestava serviço para TIM, na época. Mas eu acho que não existe mais. E aí eu meio que vendia e dava assistência para os pontos de recarga aqui na região, inclusive, no Vale do Mamanguape. Então eu atendia de Lucena até Mataraca. Todo dia eu estava na cidade, de moto. Bom. Atendendo
os pontos de venda, dando suporte, abastecendo de chip, essas coisas, que antigamente você, para recarregar, precisava ir numa farmácia, num supermercado, para poder recarregar o celular. Não tinha tecnologia para você fazer pela internet. Então, a gente abastecia esse ponto de venda. Aí eu passei, acho que foi mais ou menos na metade da minha graduação, eu ingressei nessa empresa. E aí, só que, o que é que acontece? Eu tinha, na verdade, sempre tive, né, valores. E aí, nessa empresa, começou a, meio que, meus valores a choque com a empresa. Porque, você sabe que a parte de vendas, o pessoal faz de tudo para poder vender. Uhum. E aí, a forma como eles tocavam o negócio para poder alcançar os números não era de acordo com o que eu acreditava para minha vida e futuro. E aí começou a dar choque, eu comecei a me incomodar. Esse caramba, tem uma coisa errada. Ganhava bem, eu tava com 18 anos, ganhava, sei lá, 2.000 e pouco naquela época, era dinheiro. Morava com minha mãe, tinha uma moto, já tava quitada, só juntar. Rico e bem novinho. Estava bom demais, estava com bastante, caramba, tá bem aqui, mas alguma coisa me incomodava. E aí, eu não sabia na época o que era, mas depois de alguns meses eu vim percebendo, né, que estava me incomodando ali dentro da empresa.